A conversa de Jesus com a mulher samaritana vai ensinar para mim e para você que uma verdadeira adoração não tem a ver com o local, nem com o tempo, mas com a posição do coração. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui então no nosso terceiro e último bloco desta parola 58, que está falando a respeito de adoração. Nessa parola nós estamos introduzindo o tema adoração, né? No bloco passado nós trouxemos uma sugestão de leitura que eu não vou repetir, para que você tenha que ir lá no segundo bloco, tá lá a informação com o nome do livro, tudo certinho, uma indicação dos paroleiros para você. No primeiro bloco, nós falamos a respeito do que é e o que não é adoração. E, no segundo bloco, nós começamos a falar um pouquinho sobre a adoração no Antigo Testamento, do ponto de vista sacrificial, mas a gente acabou migrando, antecipando um pouquinho o tema desse terceiro bloco, que é a respeito da adoração no Novo Testamento. E aí, para a gente fazer aqui uma base bíblica, né, como o Ilcinho gosta tanto de falar assim, nós vamos trazer aqui o texto de João 4, que é uma passagem bastante conhecida, que é a passagem de Jesus com a mulher samaritana lá junto ao poço. E aí, eu quero destacar uma pergunta que a mulher faz para Jesus, que aqui eu acho que vai, talvez seja a pergunta de 99% dos internautas que mandam dúvidas a respeito do tema adoração. Nós devemos adorar aqui ou devemos adorar em Jerusalém? O meu momento de adoração, ele se resume ao tempo de culto dentro da igreja, ou a minha adoração, ela extrapola as quatro paredes da igreja? Jesus, aonde que é o lugar certo da adoração? E aí, então, Jesus, de uma forma muito sábia, ele fala aqui assim, nem aqui e nem lá. E aí isso poderia dar um nó na cabeça da mulher, falar assim, peraí, como assim nem aqui nem lá? Porque a adoração, dentro daquele contexto, estava linkada a um lugar, né? Eles tinham que fazer a sua peregrinação para Jerusalém, aonde estava o templo, né? E aí a mulher que era samaritana tinha um outro templo em Samaria. A adoração deles estava linkado a um tempo e a um lugar. Jesus vem extrapola essa linha de tempo e espaço, vamos dizer assim, né? Diz assim, olha, pouco me importa onde você vai estar, se você vai estar aqui ou se você vai estar lá. O que me importa é que meu Pai procura pessoas, procura adoradores, que adorem em espírito e adorem em verdade. O que nos faz linkar ao bloco anterior, que a gente fala assim, não adianta você fazer a coisa certa, se você não tiver com o coração posicionado no lugar certo. Né, Will? Então, a adoração ela tem a ver muito mais com o posicionamento do coração do que com o formato. Tem gente que fala assim, não, a gente só deve orar, por exemplo, de joelhos. Outros falam assim, não, eu oro de pé com os braços abertos. A outro só pode adorar se for em silêncio. O outro só consegue adorar se for rodopiando no manto. O formato pouco importa. O que importa é como está posicionado o seu coração diante de Deus, para, como nós falamos no primeiro bloco, reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Paulinho, estabilizou aí, Paulinho? Estabilizou. Internet, problema com a internet. Na hora que você falou aí de ficar rodando aqui, eu falei, rapaz, olha, nós já entramos no manto aqui. Porque a gente já mudou a câmera aqui umas 3 vezes aqui, ó. Eu já tava ficando, já tá meio, aleluia. Só que assim, Arthur, você colocou algo aí que eu acho que é importante a gente colocar e até fazer uma ponte com a nossa fala acerca do Antigo Testamento, né? A adoração, ela acontece onde? Ela acontece na igreja? Ela acontece na célula? Ela acontece só no ambiente que eu classifico como sagrado? Né? Afinal de contas, o que é um lugar de adoração? Né? Qual é o lugar da adoração? Quando a gente estava falando sobre o Antigo Testamento, eu trouxe um texto de Oséias, capítulo 7, versículo 8, que fala da cama e da congregação, né? Oséias, capítulo 7, versículo 14, aliás, que fala da cama e da congregação. Adoração pessoal, né?
e a adoração comunitária. No Novo Testamento, a dinâmica de adoração, o endereço da adoração, ele não muda, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte, olha, nós definimos lá atrás também, no primeiro bloco, que a adoração é algo que me aproxima de Deus, né? Que me aproxima do Senhor. Pois bem, Jesus disse, se tiver gente reunida em meu nome, lá eu estarei. Jesus disse, se você se dobrar no secreto, eu vou te ouvir, o Pai vai te ouvir e vai te recompensar. Né? Então, a nossa percepção acerca de adoração, ela precisa estar vinculada àquilo que a palavra fala acerca da presença, né, do Pai e da revelação do caráter do Pai. Uma vez que a adoração me aproxima dele e revela o caráter dele para mim, para que eu possa tornar-me parecido com ele. Né? Então, de uma maneira bastante certeira, Jesus diz para essa mulher aqui em João 4, olha, a questão não é geográfica, a questão não é o local, né? Porque vocês têm uma visão acerca de local, os judeus de Jerusalém têm outra visão acerca de local, mas o que o Pai está procurando são corações dispostos a adorá-lo, né? O que o Pai está procurando não é o endereço do culto, mas quem está prestando culto. Tem uma frase que eu falo muito na abertura dos cultos para o nosso pessoal aqui, para a igreja que eu pastoreio. Eu costumo dizer o seguinte, não se esqueça que Deus não veio, Deus não está presente para receber um culto, Deus está presente para receber centenas de cultos. Né? O meu culto pessoal, que é diferente do seu culto pessoal, que é diferente do culto pessoal da sua esposa, que é diferente do culto pessoal do seu filho, Deus está presente para receber centenas de celebrações, centenas de manifestações de adoração, né? Justamente por quê? Porque ele não está procurando o endereço da adoração, o endereço do culto, o lugar do culto. Deus está procurando o coração contrito e compungido que verdadeiramente o adora, e a palavra diz, nós já lembramos desse salmo, esse coração ele não rejeita. Paulinho, enquanto você falava aí, algo interessante veio ao meu coração aqui, que é assim, quando você falou sobre o Velho Testamento, né? E no Velho Testamento, de fato, a gente vê o sacrifício, então era levado um animal, o animal ele era sacrificado, ele era morto, e ali o sangue derramado, e faziam aquele churrasco maravilhoso, tal, e aí as coisas iam. No Novo Testamento, isso não muda. E aí a mente religiosa faz, como assim não muda? Eu vou para a igreja, só vejo o louvor tocando e tal. Na verdade, Paulo ele vai falar assim, Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso me faz entender algumas coisas. Primeiro, eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. O segundo, ele tem que ser santo. E terceiro, ele tem que ser agradável. Ô Will, só um parêntese. Eu gosto muito desse texto, que eu costumo dizer o seguinte, no Antigo Testamento, Deus se alegrava com sacrifício de bicho morto, né? No Novo Testamento, Deus quer sacrifício de crente vivo. Exatamente. E é isso, e esse era o ponto que eu ia tocar. Porque, ou seja, hoje o meu culto racional, ou seja, aquilo que eu estou prestando a Deus, ele é um culto consciente. E eu tenho que viver uma vida de santificação. De novo, nós estamos falando sobre reverência. Porque uma vida de santificação me leva a uma vida de reverência. O que significa dizer, hoje, a minha vida de adoração, ela não está pautada no domingo de manhã, não está pautado no domingo à noite, não está pautado no culto de oração, não! O meu culto racional, ele tem que ser diário. Opa, eu estou dando um spoiler aqui, porque nós vamos falar a respeito de estilo de adoração. Mas veja, nós temos que ter um culto onde nós vamos apresentar os nossos membros. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar para nós não emprestarmos os nossos membros, as nossas mãos, para aquilo que é iníquo, para aquilo que é ímpio. E olha, o que fala Paulo quando ele escreve a Timóteo? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, a minha adoração no dia de hoje, ela é
pautada na reverência, na santificação. Sabe? Vou falar algo que está pulsando no meu coração aqui, que é assim, uma mente religiosa olha para uma pessoa cheia de tatuagem e piercing, e ela vai virar e falar assim, rapaz, você tem que parar com esses negócios, sabe? Nós não estamos pregando aqui que você pode fazer tatuagem, não é isso. Mas eu quero virar para você e falar o seguinte, sabe? Deus, de fato e de verdade, ele selecionou e ele escolheu um homem chamado Davi segundo o coração dele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele fazia a vontade do Pai. E Jesus mesmo explica o que é a vontade do Pai. É cumprir a palavra de Deus. Então, veja, hoje, muitas vezes, nós estamos tipificando, olhamos para um homem, olhamos para uma mulher, segundo aquilo que os nossos olhos veem. E sabe de uma coisa? Talvez aquilo que os nossos olhos estão vendo é apenas uma distração, porque nós não estamos vendo de fato, de verdade, o coração desse homem, nós não estamos vendo a reverência no coração dessa mulher, e nós estamos julgando pela aparência, quando, na verdade, existe ali um propósito de santificação, aquele coração sendo completamente um ímã de Deus para aquela vida. Sabe? O sacrifício de hoje que nós temos é um sacrifício de santificação. E não é à toa que em Hebreus vai dizer que Jesus ele aprendeu por meio da obediência. Olha, sabe, quando nós obedecemos a palavra, que é a vontade de Deus, não porque ali eu tenho que cumprir como um preceito litúrgico, mas porque eu quero agradar a Deus e quero atrair o coração de Deus para mim. Gente, a palavra do Senhor vai dizer que ele me atraiu antes mesmo de qualquer coisa. E ele me amou com amor que não se pode medir. Então, que tal hoje nós passarmos a manifestar esse nível de reverência a ele, beijando a sua mão com piedade? Isso sim é uma verdadeira adoração no dia de hoje. Nossa oração ela deve ser para que a gente olhe as pessoas com o mesmo olhar de Deus, né? Eu falo para a Priscila aqui, em alguns bate-papos nossos, que a gente precisa aprender a ter olhar de misericórdia para as pessoas, ao invés de ter só um olhar de julgamento, né? Cada pessoa é uma história, cada pessoa traz consigo marcas que só ela sabe, né? E eu acho que a gente tem que ter esse olhar de misericórdia, assim. Da mesma forma que Deus olha o nosso coração e tem misericórdia, porque nós também somos falhos e não é pouco. É aquilo que você falou, né? Deus conhece o nosso coração. Meu Deus do céu, eu tô lascado. Porque meu coração está longe de ser um coração 100% puro, né? Cada um sabe das suas lutas, cada um sabe das suas dores. Dentro dessa questão da intimidade com Deus, e eu quero fazer um gancho de novo com o espelhamento que o Paulinho falou no primeiro bloco. Quando você estava falando, Will, me veio uma história que eu escutei num sermão há muitos anos atrás, de um pastor que ele dizia a seguinte coisa: existem dois tipos de pessoas que sobem ao monte. Toda pessoa, ela sobe ao monte com o desejo de se comparar com alguma coisa. O ser humano é assim. A gente se compara o tempo inteiro. Se compara com o propósito das outras pessoas, a gente compara com as vitórias das outras pessoas, a gente compara com o que Deus faz na vida de outras pessoas, a gente compara as nossas experiências com as experiências de outras pessoas. Fato é que o ser humano está sempre se comparando a alguém. Dois tipos de pessoas sobem ao monte. Aquele que sobe no topo do monte, se compara com Deus, vê quem ele é e fala assim, puxa vida, eu preciso melhorar e muito. Então ele desce do monte e ele provoca uma transformação na vida dele e uma transformação na vida de outras pessoas, porque ele reconhece quem ele é e quem Deus é. Existe um segundo tipo de pessoas que sobem ao monte e ao invés de se comparar com Deus, ele se compara com a pessoa que está do lado dele. Lembra da oração do publicano? Né? Ao invés de você se comparar, se você se espelhar em Deus, você se espelha na pessoa que está do seu lado. E aí você olha para a pessoa do lado e fala assim, eu sou mais santo que ela. A minha oração é melhor do que a dela. O meu louvor sobe aos céus muito mais rápido que o dela. Mas vamos lembrar uma coisa? Isso que você está falando do publicano, o publicano ele se louva.
Porque ele fala assim, porque eu. Ele se louva. E é aquilo que o Paulinho falou, ou foi você que falou, que muitas vezes, foi o Paulinho, quando fala que muitas vezes eu posso estar num momento de oração, de adoração, onde aquilo que eu estou cantando, reunido, não tem nada a ver com Cristo sempre. Ao passo que o outro que estava orando, ele fala assim, eu sou um pobre pecador, eu não sei o que fazer, e ele se prostra. Ou seja, enquanto aquele estava falando, porque eu, e ele se louva, aquele outro, ele presta um quebrantamento. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Só um parênteses, só um parênteses antes do Arthur concluir a ideia. Eu acho que essa ideia toda do publicano e do fariseu, ela vai apontar para a gente aquele pensamento de João Batista, registrado em João 3,30, né, o que eu diminua para que ele cresça, né? Não existe, e aí volta lá no Salmo 115 também, no primeiro versículo, quando o salmista diz, não a nós, mas ao Senhor seja dada a glória. Não existe louvor ao Senhor onde o homem é louvado. Não existe adoração ao Senhor onde a adoração é destinada ao homem, né? Fecha o parênteses e deixa para o Arthur. Você falou exatamente o que eu ia falar, mas é isso aí, tá? A gente tira o foco, e o Cinho pensou isso no segundo bloco, né? A adoração verdadeira é aquela que coloca o foco em Deus, não o foco no homem. E aí eu quero fazer um desafio para você que está acompanhando a gente, para a gente encerrar aqui essa parola. Medite sobre a sua vida de adoração. Quem tem sido o centro? Deus ou você e as suas necessidades? Você está aqui para servi-lo ou você está usando Deus para te servir nos seus desejos? A adoração verdadeira é aquela que coloca Deus no centro, não você e as suas necessidades. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Senão eu vou encerrar, gente. O Wilson, ele trouxe a definição de adoração no Novo Testamento, em grego. Eu me lembro da definição de adoração no Antigo Testamento, no hebraico. Ela é cativa a duas palavras. Êxodo capítulo 20, verso 5, né? Só a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O adorarás ali é a palavra shasha. Shasha quer dizer dobrar-se, prostrar-se, humilhar-se. O prestar culto é a palavra dabá. Dabá significa submeter-se, né? O dobrar-se de maneira submissa, dobrar-se de maneira entregue. A adoração, ela vai me levar a essa posição. Se não me levar a essa posição, tem alguma coisa errada com a minha adoração. Enquanto o Paulinho falava, eu fui pegar o texto de Êxodo e a palavra kabad, que é honra ao teu pai, ele também se aplica a Deus. Então, ou seja, olha como é muito mais profundo essa questão da adoração. Como essa questão de você se prostrar, de você se exercer uma posição de reverência, como é o divisor de águas para que se cumpra Salmo 115, como nós falamos. Tenho para mim que a veia o rio que nós navegamos nesse dia, nessa parola, ela veio trazer para nós um nível de consciência onde não importa onde você esteja, você tem que viver uma vida de reverência, adoração, santificação, porque sem ela você não verá Deus. Amém. Amém. Que a nossa oração, que a nossa adoração possa repetir a seguinte expressão: seja o centro, seja tudo em meu coração. Que bom que você ficou conosco até o final dessa Parola 58, essa primeira do tema adoração. Gente, tem mais 3 parolas pela frente, tem muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente conversar. Semana que vem, então, o pastor Luciano Manga falando a respeito de adoração comunitária. Se eu fosse você, eu não perdia. Até semana que vem, se Deus quiser. E nem o pastor Manga, hein? Que ele também não perca. Porque hoje ele perdeu. Tchau, gente. Um abraço, gente. Até a próxima.